Bom dia, boa tarde, boa noite. Esse é o Dosecast, o podcast de cardiologia da 12 por 8. Eu sou o Matheus Prato, estou ao lado novamente do Diandro Mota, Fala, Matheus. para falarmos sobre inflamação e risco cardiovascular. Nós vamos mergulhar nas bases fisiopatológicas da doença aterosclerótica, a que mais mata no mundo, traçar uma linha do tempo dos estudos que solidificaram a inflamação como alvo terapêutico, para então discutirmos como medir e como tratar a inflamação no consultório. E esse episódio é muito especial por dois motivos. Primeiro que a gente tem a presença ilustre aqui do Bruno Mioto, ele que é médico graduado pela Faculdade de Medicina da USP, residência em clínica médica na mesma instituição, fez cardiologia no INCOR, doutor em ciências pela USP, médico da unidade de aterosclerose e coronariopatia crônica do INCOR e também da unidade coronária do Hospital Israelita Albert Einstein. Seja muito bem-vindo, Bruno. É um prazer estar aqui com vocês, eu sou fã número 1 do videocast, então realmente hoje eu estou muito honrado de estar aqui. E o segundo motivo, Matheus, é porque para trazer esse conteúdo para você que está em casa acompanhando a gente agora, a gente conta com o apoio da Novo Nordisk, que tem o interesse em despertar ciência de qualidade e conhecimento para que você que está aí possa se atualizar sobre algo que parece que todo mundo já conhece, mas quando a gente vai conversar um pouquinho mais a fundo, vou pedir até depois para o Bruno compartilhar uma experiência recente que ele teve. Não é todo mundo que conhece o que a gente está falando aqui não, viu, Mateuzinho? Falar de inflamação e risco cardiovascular, eu acho que está longe de ser a ideia que a gente tem sobre LDL e risco cardiovascular ou hipertensão e risco cardiovascular, diabetes e risco cardiovascular. E se você, por exemplo, caiu aqui por engano e acha que a gente vai falar de soro de imunidade, de azul de metileno, não, esse episódio não é para você. A gente vai entrar realmente nas evidências do que tem de inflamação e como a gente pode medir isso mesmo e abordar no consultório. E para começar, eu queria trazer aqui já a primeira pergunta. Bruno, o que a gente tem de ferramenta mais atual e prática que a gente possa aplicar no nosso consultório para saber se meu paciente ele tem essa inflamação que o Matheus acabou de comentar e que a gente não pode jamais negligenciar e tentar colocar no nosso arsenal aí de investigação? Diandro, essa é uma pergunta muito importante. Primeiro a gente tem que lembrar, né? Eu lembro da época que eu era da faculdade, a gente já dizia que a aterosclerose era uma doença que tinha uma base inflamatória. Obviamente que esse conceito dos fatores de risco que o Matheus falou, ela já é uma base muito solidificada ao longo do tempo, baseada em várias cortes históricas, como a corte de Framingham que a gente tinha. Mas já na faculdade, eu terminei minha faculdade em 2003, eu já aprendi na faculdade que a doença aterosclerótica tinha uma base inflamatória, necessitava de eu ter um estímulo e eu acabava acionando uma série de cadeias, atraía células inflamatórias e isso perpetuava a doença. A gente teve uma mudança muito grande de paradigma, eu digo, né, nesse cenário, onde a inflamação saiu dos livros e a gente começou a usar muito mais a inflamação nesse cenário da aterosclerose. E a principal ferramenta para a gente medir, o que a gente sabe hoje, né? A gente sabe que essa inflamação de baixo grau, essa inflamação contínua, ela aumenta risco cardiovascular. Então, se meu paciente é inflamado, por assim dizer, esse paciente tem um maior risco de evento. A gente vai ter oportunidade de discutir um pouquinho isso, tanto em prevenção primária quanto em prevenção secundária. E qual é a ferramenta prática para a gente medir inflamação na prática clínica? É a PCR ultrassensível. Então aí, Diandro, é muito importante a gente fazer um parêntese, né? Porque se a gente pensa em PCR, muita gente vai lembrar da PCR que eu uso para avaliar a inflamação em doença reumatológica, do PCR que eu uso para avaliar, por exemplo, infecção daquele meu paciente que está internado e eu doso o PCR, se o PCR estiver subindo, opa, está acontecendo alguma coisa, esse meu paciente tem uma infecção, né? Esse ensaio tradicional da PCR, a PCR comum que a gente usa na prática, ela vai ser utilizada mesmo para essas doenças inflamatórias agudas, onde a inflamação é mais robusta. Perfeito. Se eu quiser usar e avaliar a inflamação relacionada à doença aterosclerótica, essa inflamação de baixo grau, essa inflamação persistente, eu tenho que usar os ensaios de ultrassensibilidade. Então eu vou usar sempre a PCR ultrassensível. Por quê? Porque nesses ensaios de ultrassensibilidade eu consigo avaliar essa inflamação de baixo grau, a inflamação sistêmica persistente de baixo grau, que, por exemplo, está nas nossas artérias, que está no nosso tecido adiposo, não é aquela doença aguda que causa. Então, esse é o ponto. Principal
principal para entender é que quando eu quero avaliar risco cardiovascular associado à inflamação, eu tenho que pensar na PCR ultrassensível. E o pedido tem que ser específico, PCR ultrassensível, para que a gente possa ter esse resultado. E, em geral, até para lembrar, né, Matheus, se você pede a PCR ultrassensível, a gente está acostumado a ver nos estudos clínicos uma unidade de medida que é em miligramas por litro. Isso é importante o nosso cardiologista aqui que está na linha de frente ficar atento se está na unidade correta, né? Então vamos falar assim, vamos pegar, Matheus, aquele meu paciente do consultório, por exemplo, em prevenção secundária, que eu estou usando o que eu tenho de terapêutica disponível e que a gente está habituado. Eu uso lá minha estatina, eu baixo pra caramba meu LDL, e aí eu doso minha PCR ultrassensível. Bruno, qual é o valor de corte para a gente falar desse risco residual inflamatório, onde a inflamação para esse paciente em prevenção secundária talvez seja um gatilho para evento, e eu mantenho um risco aumentado de evento a despeito de controlar os outros fatores de risco? O número que a gente usa, e aí essa questão da unidade é muito importante, Diana, que é o valor de 2 miligramas por litro. Então, a partir de 2 miligramas por litro, eu posso dizer que esse meu paciente tem um risco residual inflamatório. Ou seja, ele mantém uma taxa de evento que pode, inclusive, estar atrelada a essa inflamação crônica de baixo grau persistente. Por que você tocou num ponto que é muito importante? Várias vezes aqui no Brasil, os laboratórios soltam o valor em miligramas por decilitro. Então, aí a gente vê... o resultado deu 0,6. Poxa, que bom, deu baixo. Cuidado, porque nessa unidade, para a gente transformar por miligrama por litro, eu tenho que multiplicar por 10. Então, o que na verdade parece ser 0,6, na verdade é 6 miligramas por litro, ou seja, esse meu paciente mantém uma inflamação mais alta de baixo grau, né? Então, a gente tem que entender essa questão da unidade, isso é muito importante, a gente tem que até brigar um pouquinho para que... se a gente possa ter as duas unidades no mesmo exame. E o que a gente vai considerar como acima de 2 é em miligramas por litro, não miligramas por decilitro. Bom. Acho que essa é uma principal mensagem desse começo, né? Saber esse exame que a gente vai pedir, o PCR ultrassensível, e principalmente a dica dessa unidade, para a gente não se confundir na hora de solicitar. A gente vai chegar na importância de como a PCR ultrassensível surgiu, né? Mas a gente pode pensar em outras dicas também, por exemplo, de repetir, né, Bruno, esse PCR que às vezes a gente não pegou ali na hora da consulta, mas o paciente pode estar em algum insulto ativo no momento, como você comentou agora há pouco nos bastidores, uma unha encravada, alguma outra coisa que pode estar aumentando no momento o PCR do paciente, então repetir a segunda é uma boa ideia. Eu acho que é muito importante a gente contextualizar o momento de solicitar a PCR ultrassensível. Então, Diandro, a gente está lá tratando um paciente com sepse. A gente às vezes solicita PCR normal para avaliar o comportamento desse meu paciente. Às vezes eu dou um antibiótico, eu vejo esse PCR cair, eu fico tranquilo. Então, muitas vezes eu uso a PCR comum no cenário da doença aguda, seja numa sepse, seja para investigar um paciente internado para avaliar a questão de inflamação. PCR ultrassensível não é para pedir doença aguda, esse é o primeiro ponto. É para pedir para o seu paciente ambulatorial estável. E você vai orientar esse paciente, olha, você vai colher esse exame se você estiver bem, se você estiver estável. Não é para colher esse exame resfriado, gripado, com uma inflamação, com uma unha encravada. Então, o momento correto de você pedir esse exame é no seu paciente ambulatorial estável, vai orientar esse paciente com relação à coleta. E o que eu acho muito legal, Matheus, é que os estudos eles mostram para a gente que se eu pego esse paciente, faço essa dosagem de PCR em vários momentos diferentes, essas medidas tendem a ser consistentes. Obviamente que se meu paciente tiver com um processo inflamatório agudo, posso ter uma oscilação desse valor. Em caso de dúvida, eu acho que vale a pena você repetir, mas sempre orientando bem seu paciente. Às vezes você tem um paciente que colheu nesse momento ideal, sem um grande processo inflamatório, a gente tem que considerar sim, né? Porque o médico tem mania, não, devia estar com a unha encravada. Não, né? Você colheu no momento ideal, paciente ambulatorial, doença estável, a gente tem que valorizar isso sim como um marcador de risco, a gente tem um embasamento muito grande para isso. Excelente, Bruno. Acho que agora para a gente começar a demonstrar a importância da gente medir esse PCR ultrassensível, a gente fazer uma perspectiva histórica, né? Que eu acho muito interessante a construção científica que está sendo feita em cima
da inflamação. E eu queria trazer alguns números aqui, antes disso, Bruno, para convencer quem está aqui com a gente acompanhando da importância desse tema e por que que ele tem que saber isso que a gente está batendo papo aqui hoje. A gente está falando simplesmente de prevenção daquilo que mais mata no mundo. A gente está falando de uma doença, a doença cardiovascular, que em 2021 dizimou mais de 20 milhões de vidas, Matheus. Praticamente 56 mil mortes por dia. Doença cardiovascular. E quando você pega os dois principais representantes de doença cardiovascular que levam ao óbito, a gente está falando principalmente de infarto e AVC, e a aterosclerose tem um papel preponderante na ocorrência desses eventos cardiovasculares. O detalhe qual que é? A gente durante muito tempo teve uma visão, principalmente falando de doença aterosclerótica, muito focada na alteração anatômica, na obstrução, naquela placa de gordura que vai crescendo, aquela placa de ateroma, e que, em teoria, eu estou focado ali no grau de obstrução, em controlar o LDL, mas a gente viu que só isso não é suficiente. Se você pegar da população adulta, 6,5% dos indivíduos vão desenvolver doença arterial coronária obstrutiva. Só tem um detalhe, metade dos infartos acontecem nessa população, a outra metade acontece em quem não tem doença arterial coronária obstrutiva. A gente começa a entender que tem algumas pecinhas do quebra-cabeças que são fundamentais de eu juntar para tentar acertar melhor meu alvo. Quem é que vai ter infarto? Então, falando primeiro de prevenção primordial, prevenção primária, né? Poxa, será que se eu olhar simplesmente para os scores de riscos tradicionais que a gente tem aqui, eu vou tratar adequadamente quem realmente precisa de um tratamento mais intensivo? Queria a sua opinião sobre isso, Bruno. Isso é muito importante da gente discutir, porque a inflamação, pensando nesse espectro da doença, ela está presente em todas as fases da doença aterosclerótica. Desde o início, quando a gente tem a formação daquela estria gordurosa, eu já tenho participação da inflamação nesse contexto, até a instabilização de uma placa. A instabilização de uma placa é um fenômeno inflamatório. Se a gente pega um paciente que morreu de infarto, às vezes uma placa que nem era obstrutiva, como você disse, e eu vou lá e corto essa placa, faço um anatomopatológico, eu vou ver lá que o que aconteceu é que aquela placa está mais inflamada. A inflamação ela tem um papel central, desde a formação, perpetuação até a estabilização de uma placa. E aí você falou uma coisa que eu acho fenomenal, que é a questão da gente utilizar alguns marcadores, e aí a gente vai falar especificamente do PCR, para talvez, da PCR ultrassensível, para reconhecer quem é o indivíduo que talvez eu tenha que ser mais agressivo. Como é que começaram esses estudos, Andrew? Primeiro começou com a ideia de que se eu pegava em estudos populacionais aqueles pacientes que tinham uma PCR mais elevada, esses pacientes tinham maior risco cardiovascular. Ou seja, a primeira coisa que eu observei nos estudos era que PCR marcava risco. E era um fator preditivo de risco tão importante muitas vezes quanto o LDL colesterol alto. Então, primeira coisa, eu identifiquei que esse meu paciente que tinha PCR elevado, PCR ultrassensível elevado, ele tinha um risco maior de evento. E aí eu vejo o grande estudo que embasou essa terapêutica de inflamação, e aí trouxe para a gente o conceito de que eu posso utilizar o PCR em prevenção primária, foi o próprio estudo Júpiter. O estudo Júpiter mudou essa concepção em 2008, quando em pacientes que teoricamente tinham um nível de colesterol aceitável, dentro da meta, mas que tinham PCR ultrassensível acima daquele número de 2 miligramas por litro que a gente falou, quando eu tratava esses meus pacientes com estatina, eu tive uma redução brutal de eventos cardiovasculares. Eu estou falando de redução de infarto, AVC e morte. Morte isoladamente, mas se a gente for pegar o endpoint primário, que era o MACE, a gente teve 44% de redução de MACE, com um estudo que teve que ser interrompido antes do prazo por benefício, né? Então, olha só, eu utilizei um marcador como a PCR ultrassensível para separar doentes que teoricamente estavam relativamente bem controlados e ser mais agressivo no tratamento deles com estatina reduziu o desfecho de uma córnea significante. Tem uma análise muito recente que eu gosto muito, Diandro, que se eu pego essa população do estudo Júpiter e aplico nossos scores de risco, muitos deles cairiam como baixo risco e eu não teria que dar estatina. Exato. Mas você veja, fui além do que os scores fazem. Reconheci que esse paciente tem um risco maior por um outro critério, por um marcador, por um biomarcador relativamente barato, fácil de ser dosado na prática clínica e conseguir reduzir desfecho em prevenção primária com uma intervenção que é da estatina. Então eu acho que o estudo Júpiter ele foi um estudo muito emblemático em trazer para a gente
a utilidade de um biomarcador para redução de risco. O Júpiter talvez então o principal marco que desenvolveu, que fez a gente investir mais em estudos para terapia da inflamação, né? E acho que muito interessante a gente comentar dos estudos observacionais que você comentou, Bruno, o Women's Health Study, que foi publicado em 2000, que acompanhou quase 30 mil mulheres, né, saudáveis, com um risco inflamatório possivelmente elevado, e foi visto que dentre vários fatores de risco, o PCR ultrassensível, ele foi mais importante que LDL e lipoproteína A, que a gente estava muito focado e ainda né, muito mais tendencioso a focar no LDL e na LPA, esquecendo um pouco do PCR ultrassensível. Aí o Júpiter veio mostrando o final da ciência, né? Se eu tratar esse paciente que a gente viu que estava associado com o aumento do risco, eu reduzi desfecho. Mas aí eu acho que tinha outra pergunta que era importante, né? Então eu já tinha esse conceito de que eu reconhecer uma população de risco maior, eu podia intervir agressivamente, modificando o fator de risco, que é aquele conceito que a gente tinha lá atrás, modificando esses fatores de risco eu poderia impactar em redução de desfecho. Mas será que, a grande pergunta de $1 milhão, será que se eu tratar a inflamação, eu não poderia impactar na redução de desfecho, mais do que tratar esses fatores de risco clássicos? Eu acho que a pergunta de $1 milhão naquele momento, depois da publicação do Júpiter, era: e se ao invés de tratar os fatores de risco, que muitas vezes, né, muita gente atribui essa inflamação mantida a uma agressão continuada, mas será que se eu tratar a inflamação eu posso impactar em desfecho? E eu acho que a gente teve uma grande prova de conceito, né, que foi o estudo Cantos. Perfeito. Não, excelente. Eu acho que você traz para o debate um estudo que marcou época, que foi para provar esse conceito mesmo, Matheus, de que se você identifica um potencial fator associado ali à ocorrência de eventos cardiovasculares maiores e você consegue tratar e melhorar desfecho, esse conceito então fica provado de que realmente essa inflamação tem um papel preponderante na ocorrência de doença cardiovascular. E reforça para a gente uma ideia aqui de que você trata o que você mede. Se você não mede, como é que você vai tratar? Se você não vai atrás de algo, como é que você vai adivinhar que precisa melhorar isso do paciente? Vamos falar um pouquinho do Cantos, então? O Cantos ele foi um estudo muito, muito emblemático, né? Então, eu acho que vale a pena, a gente ainda falando de PCR, fazer um pequeno apêndice em relação a isso, que é a questão do PCR ele ser um marcador e não ser um fator causal diretamente relacionado à doença. Eu acho que isso é importante da gente entender. Ele é um ótimo marcador prognóstico, né? Mas quando eu olho o PCR, eu tenho que entender como é que funciona essa inflamação, como essa inflamação se perpetua, que é através daquela questão do inflamossoma, né? O inflamossoma ele tem várias vias. Então, quando eu penso no Cantos e penso no inflamassoma como um agente perpetuador dessa inflamação e causador da inflamação, a gente tem que lembrar que no Cantos eu tinha uma medicação específica que agia na interleucina IL-1 beta, né? Fazendo com que eu diminuísse a inflamação ao agir numa dessas vias do inflamassoma. Depois disso, isso leva a várias ativações celulares, é um processo muito importante que no final das contas a via final é a produção de IL-6. E a IL-6, um dos mecanismos de aumento de PCR é que a IL-6 age no fígado aumentando a PCR. Isso é importante de entender porque não adianta eu agir na PCR. Medicação que age na PCR, a PCR já em estudos de randomização mendeliana mostraram de uma forma muito clara que a PCR é um marcador, mas ele não tem um papel causal na doença. Então, esse apêndice é muito importante a gente entender que não adianta eu tentar elaborar uma medicação que vai agir no PCR. Eu tenho que agir nessa via de inflamação, nesse inflamassoma, que é um ponto muito importante. E, aparentemente, quando a gente pensa nessa inflamação de baixo grau relacionada à doença arteriosclerótica, a gente tem que pensar em agir nesse inflamassoma. A via final é a IL-6, talvez seja um grande alvo terapêutico para o futuro. Mas o que o Cantos fez foi bloquear IL-1 beta. Quando eu bloqueei IL-1 beta, uma medicação chamada canakinumab, esse estudo para mim é uma grande prova de conceito relacionado a isso. Talvez seja o estudo que mostrou para a gente, depois disso, choveram estudos com anti-inflamatórios, a gente pode chegar nisso depois para discutir, mas ele mostrou pela primeira vez que atuando sobre inflamação eu era capaz de reduzir MACE. E a gente está falando aí de 15% de redução do MACE, do endpoint primário, com uma dose de 150 miligramas. Se testou várias doses no estudo, né? A dose ideal, 150 miligramas. Obviamente, essa não foi a droga definitiva, né? A gente viu que, apesar dessa ação redução de MACE, não existiu um impacto em mortalidade e o grande alerta foi um aumento da infecção, de infecções graves, de sepsis, de mortalidade por infecção. Ou seja,
a gente tinha, sim, a prova de que o conceito de modificar a inflamação tinha essa capacidade de reduzir desfecho, só que a gente ainda tinha que pensar na melhor terapêutica e no melhor alvo relacionado a esse tratamento, né? E é legal, viu? Apesar do PCR ser um marcador de Andor, no Cantos, o grupo que mais reduziu o PCR foi o grupo que mais se beneficiou da estratégia. Provavelmente por um bloqueio maior da via da interleucina 6, né, Bruno? Porque isso é legal. Para você que está espantado aí, escutando falar de inflamassoma, só para contextualizar, o inflamassoma é um complexo proteico, tá? Glicoproteico, é. Exatamente, e que ele pode ser ativado por diferentes vias, né? Aqui a gente está falando do NLRP3 como o principal inflamassoma dessa via específica que a gente está conversando, de aterosclerose, que você vai ter ali cristais de LDL como fatores que podem precipitar a ativação desse NLRP3, LDL oxidada, e que em última análise, como o Bruno comentou muito bem, vai estimular uma liberação de interleucina 6, que essa sim, nós temos estudos demonstrando o papel que a interleucina 6 tem em aterogênese, em rigidez arterial, lesão endotelial, aumento de eventos cardiovasculares, mostrando que talvez esse seja o alvo ideal de ser atacada. A proteína C reativa, como você bem comentou, ela vai estar ali sendo elevada a sua produção no fígado como uma resposta a essa citocina inflamatória, pró-inflamatória, que é a interleucina 6. Então, de fato, não é simplesmente a proteína C reativa reduzindo, que é por conta disso que os eventos estão reduzindo, né? Ela está como um marcador, como você bem citou. Aqueles que tiveram redução pronunciada de proteína C reativa, talvez tenham sido aqueles que tenham tido melhor bloqueio dessa via da interleucina 6, mostrando ali também uma redução de eventos, né, Bruno? Então, veja, eu acho que o Cantos ele trouxe essa resposta de uma forma muito contundente. Mudar a inflamação, reduzir a inflamação, impacta em desfecho. A gente já sabia, baseado em estudos como você mesmo disse, que talvez o inflamassoma era o local onde a gente devia procurar o nosso alvo, mas o alvo talvez mais importante para a gente pensar no futuro seja mesmo IL-6, né? Algumas análises interessantes mostram que a redução nesses estudos anti-inflamatórios, quando a gente consegue reduzir IL-6, é que a gente impacta mais em desfecho mais duro, né? Então eu acho que o caminho é por aí. Então, recapitulando, a gente comentou no início do século o surgimento, a identificação do PCR ultrassensível como importante marcador, o marco do Júpiter, demonstrando que mesmo pacientes com LDL controlado e com PCR ultrassensível elevado se beneficiariam do uso da estatina, consagrando aquele conceito de risco residual inflamatório, e aí chegou a primeira prova de conceito que o Bruno comentou, de uma medicação atuando como anti-inflamatória, reduzindo desfecho, apesar de não ter reduzido mortalidade e ter aumentado o risco de infecções fatais, por isso que não foi para frente o canakinumab. Em 2018, a gente teve um novo estudo, o CIRT, que avaliou justamente um outro anti-inflamatório, o Methotrexate. E acho que a mensagem dele foi principalmente de que não é qualquer anti-inflamatório. Isso. Não dá para sair prescrevendo qualquer anti-inflamatório que vai resolver o problema do PCR ultrassensível, né? Você sabe que isso é legal, né? Porque mesmo esse conceito também de inflamação e a inflamação aumentando o risco ficou muito marcado para a gente com as doenças imunomediadas, né? Mesmo nas doenças imunomediadas, então artrite reumatoide, psoríase, a gente reconhece muito bem que a presença de uma doença imunomediada aumenta risco cardiovascular, né? As vias inflamatórias são semelhantes, então não dá para você falar que eu vou aumentar na via da inflamação na pele que causa psoríase e eu não vou ter ação em outras vias inflamatórias que também promovem a aterosclerose. E mesmo nas doenças imunomediadas, respondendo esse conceito, existe esse conceito de que se eu tratar a doença imunomediada, e esse conceito é muito mais claro e foi muito mais demonstrado para artrite reumatoide, eu consigo reduzir desfecho cardiovascular. Mas assim também nas doenças imunomediadas, não são todas as medicações anti-inflamatórias que eu utilizo e que reduzem eventos cardiovasculares. Então, mesmo nas doenças imunomediadas, a redução de risco cardiovascular é diferente com diferentes medicações anti-inflamatórias. Isso é um conceito importante da gente entender, porque talvez agir na via mais correta, que tenha mais interesse para a doença aterosclerótica, seja o ideal quando eu quero reduzir evento cardiovascular. Então, mesmo nas doenças imunomediadas, esse conjunto de fatores de risco, que são muito mais frequentes também nesses pacientes, vão impactar, inclusive, na escolha da medicação que eu vou utilizar no seu tratamento. Isso é importante da gente deixar claro e em perspectiva. E em 2020 a gente teve a nova droga, que é a droga mais discutida do momento, da colchicina.
A gente teve um episódio dedicado à colchicina. Uma velha nova droga, né? Uma nova velha droga. Como que você quer chamar, a Matheus? nova velha droga, a velha nova droga. E aí? Que a colchicina se demonstrou nesse Lodoco 2 que ela poderia reduzir desfecho composto nos pacientes com DAC crônica, né? Antes do Lodoco 2 teve o Colcott, né? Muito importante. O Colcott no pós-infarto, associar a colchicina na dose de 0,5 mg uma vez ao dia, também reduziu eventos cardiovasculares. O que corroborou em cima do canakinumab que realmente a inflamação é um alvo terapêutico. E para entender muito bem, a colchicina ele age na formação desse inflamassoma, né? Ele age na formação desse complexo glicoproteico, então é importante entender que ele tem ação relacionada também a essa mesma via da inflamação, como a gente estava comentando. E aí é muito interessante da gente pensar, porque em relação à colchicina, a gente já teve vários estudos publicados. E você disse muito bem, Matheus, são dois contextos diferentes. Um é o contexto, como o Colcott foi o primeiro grande estudo nesse cenário, a gente está falando de mais de 4.000 pacientes incluídos. O Colcott ele pegou pacientes que tinham tido recentemente um infarto agudo do miocárdio. E o Lodoco 2, mais de 5.000 pacientes incluídos, a gente pegou já pacientes numa fase mais crônica da doença arterial coronária crônica. E esses dois estudos eles foram muito contundentes em mostrar uma redução, no caso do Colcott, de 23% de MACE, e no caso do Lodoco 2 de 31% de MACE. Principalmente redução de eventos recorrentes, né? Principalmente redução de infarto, AVC. AVC também é bem demonstrado nesses estudos. Então, surgiu essa indicação da colchicina, né? Tanto no cenário da doença aguda, mas o peso na doença crônica é muito maior, a gente vai conversar sobre isso depois, porque a gente teve outros estudos, né? Inclusive o Clear Synergy, é um estudo mais recente, super atual, e aí é importante, porque muita gente pode questionar, Bruno, mas o Clear Synergy, um estudo recente, ele foi negativo, né? Cenário também da doença aguda, né? Mas quando a gente olha para esses estudos, e é importante entender disso, esses estudos mostraram que através de uma medicação barata, antiga, a principal indicação de colchicina, todo mundo lembra, tratar gota. O cardiologista usa colchicina para quê? Usava para quê, né? Tratar pericardite, né? Mas mostrei que com uma medicação barata, antiga, facilmente disponível, eu era capaz de tratar e reduzir evento recorrente. Que eu poderia utilizar uma medicação com segurança nesse cenário do risco inflamatório residual. Contextualizando, só para a gente deixar claro e a gente não fugir das informações, recentemente a gente teve a publicação do Clear Synergy, mesmo contexto do estudo Colcott, pacientes randomizados em até, no máximo, 72 horas após uma síndrome isquêmica aguda, ou um infarto com supra ou infarto sem supra de maior extensão, a princípio, e aí ele foi um estudo negativo, um estudo muito desafiador, né? Desafiador, eu acho que o grande desafio é lembrar que esse estudo foi conduzido durante a pandemia da Covid. Talvez essa seja uma das principais críticas ao estudo. Será que a pandemia, pensando numa medicação anti-inflamatória, não pode ter impactado nos resultados desse estudo? Essa é a primeira pergunta. Segundo, a gente tem que lembrar que uma porção dos pacientes no Clear Synergy fizeram uso daquela dose de 0,5 miligrama 2 vezes por dia, principalmente nos primeiros meses do estudo. Será que isso pode ter impactado? A gente chegou à conclusão pelo Lodoco e pelo Colcott que a dose, quando eu quero utilizar para esse risco inflamatório, é 0,5 miligrama uma vez ao dia, né? Será que essa dose um pouco maior pode ter impactado no resultado? Mas, Bruno, a gente está diante de um estudo negativo, talvez um dos maiores estudos conduzidos, mais de 7.000 pacientes. O que você acha? Eu acho que a gente tem meta-análise, né? E a gente tem uma meta-análise que botou todos esses estudos juntos. Lodoco 2, Colcott, Lodoco 1, Synergy. Então a gente coloca 6 estudos que testaram a colchicina nesse cenário e mesmo a meta-análise mantém uma redução de desfechos recorrentes desse primeiro endpoint, que inclusive tem morte, da casa de 25%. Então mesmo colocando um estudo neutro e robusto em termos de número, junto com os outros estudos disponíveis, que sempre apontaram na mesma direção, a gente mantém uma redução de 25% baseado nas meta-análises. Então, eu acho que a gente tem que considerar, sim, a colchicina como opção terapêutica. A grande pergunta é, para quem? Né? Eu acho isso muito interessante, a maneira como foi construída a colchicina, né? Porque ela tem uma base fisiopatológica, uma plausibilidade muito forte, já com estudos anteriores demonstrando a possível benefício
do alvo terapêutico inflamatório, e a gente teve 2 estudos sequenciais com a colchicina positivos, né? Talvez se a gente estivesse falando de drogas novas, em outros momentos já estaria como 1A, né, em diretrizes, mas mesmo assim a gente teve dificuldade, principalmente na prática clínica da aderência da colchicina. Principalmente agora com o Clearstined, que jogou essa água no chope, mas com alguns detalhes bem comentados pelo Bruno, que a pandemia, inclusive, tem a hipótese de que deu menos desfechos, que as pessoas procuravam menos hospital, então aqueles infartos em supras que talvez passaram despercebidos, que a colchicina poderia ter reduzido. E lembra, é um cenário desafiador até para a adjudicação de evento, né? Sempre mais difícil. A informação é muito menos registrada. Como você disse, os pacientes vão muito menos em uma unidade de saúde em relação a isso. Então a gente tem uma misinformation, uma diminuição de informação que pode ter sim impactado no resultado do estudo, né? Agora, para quem a gente vai usar? Essa é a pergunta, né, Diante de $1 milhão aí. Eu acho que todo mundo aqui deve estar já ansioso para entender como que você faz na sua prática clínica, Bruno, como que você traduz esse conhecimento que a gente vem acumulando ao longo do tempo, como você traduz isso em prática clínica. Antes de você compartilhar o que você costuma fazer, que eu acho que está todo mundo curioso, o Matheus também, né, Matheus? Sim. Quer pegar umas dicas aí, né? Boa. Já. Mas eu queria lembrar que a gente está falando de um problema que não é pequeno e chamar atenção para uma palavra que a gente utiliza corriqueiramente e que a gente tem que ter um cuidado para que não transforme essa palavra em algo que seja de pouco valor. A gente fala muito de risco residual, né, inflamatório. Quando a gente fala de residual, parece que é uma coisa pequena, né? Parece que é pouca gente que tem. Não é não, pessoal. Se a gente for pegar dados dos principais ensaios clínicos, com as melhores terapias que a gente tem para redução de risco de novos eventos, seja através de estatinas de alta potência, seja através de inibidores de PCSK9, se a gente juntar a população ali que está sendo tratada, poxa, conseguir atingir meta de LDL, você comemora, mas 46% desses pacientes podem ainda estar pegando o solzinho ali do meio-dia e queimando a pele porque estão inflamados, no conceito que a gente está debatendo aqui de proteína C reativa de alta sensibilidade elevada, acima de 2, que é o que o Bruno trouxe. Ou seja, não é um problema pequeno, é um problema grande e que a gente tem que endereçar da melhor forma possível. Como que a gente descobre quem é o paciente, né? Você falou uma coisa muito legal, Diandro. Só para complementar o que você disse, você falou de risco residual. Realmente, às vezes fica pensando, é um risco... Quando a gente pensa em resíduo, a gente pensa em pequena quantidade, mas isso advém de estudo com estatina, na verdade. Esse termo risco residual, e eu posso falar risco residual inflamatório, risco residual ligado ao diabetes, risco residual trombótico, mas ele advém da informação de que quando eu pego um paciente nos estudos com estatina e trato intensivamente com estatina, eu reduzo 30% do risco. Sobra 70% do risco. Esse 70% do risco é o risco residual, é o risco que sobrou. Mas 70% do risco ainda é um risco grande, né? Tá longe de ser longe de ser desprezível. Isso é importante de entender. E aí entra esse conceito de risco residual, de que para pacientes excepcionais eu vou fazer condutas excepcionais. Então, é aquela história, meu paciente tem diabetes, vamos utilizar a medicação que comprovadamente reduz o risco no diabetes. Meu paciente tem um risco trombótico alto, opa, tá na hora de eu repensar meus antitrombóticos, então talvez deixar com 2 antitrombóticos. Ah, é o risco residual ligado ao LPA? Puxa, esse eu ainda não tenho o que fazer, mas eu posso ser mais agressivo em outras frentes de trabalho. E a mesma coisa a inflamação. Então, meu paciente eu já tratei tudo e ele permanece inflamado, eu posso abordar a inflamação como alvo terapêutico. E aí entra a discussão. Bruno, para quando você usa colchicina? Primeiro, uso colchicina para todos aqueles meus doentes que fazem eventos recorrentes. Você tem no seu ambulatório, Diandro, no seu consultório, aquele paciente que infartou em 2018, infartou em 2020, infartou em 2022, infartou em 2024 e eu sei o que vai acontecer em 2025. E com a LDL na meta. E com a LDL na meta. Colchicina é para esse paciente que faz evento atrás de evento. Minha resposta para você, para evento recorrente eu uso colchicina. Bruno, meu paciente infartou em 2012, tá ótimo até agora, nunca mais teve evento, tá com tudo controlado. É esse paciente para colchicina? Talvez não. Agora... E isso aí é muito mais baseado na opinião de especialista, e a gente estava falando muito, eu tive a oportunidade de ir para Milão recente,
e participei de um preceptorship sobre inflamação, né? E uma coisa que era unânime, e aí isso foi uma falha, talvez uma falha dos estudos com colchicina, que a gente não avaliou PCR. Eu ia perguntar acho- exatamente isso para você. Como é que você fica em relação à PCR? Mas vamos lá. Eu acho que, então, tanto o Ludoco 2 como o Colcott, o próprio Clear Synergy, ele não avaliou PCR. Nesse contexto do infarto recente, é difícil se avaliar PCR, né? Lembra que a gente falou que na doença aguda, o PCR tende a subir. Então, obviamente que no cenário do infarto, dosar o PCR, se eu quero incluir o doente muito pouco tempo depois de um infarto, o PCR vai ter alto, né? Pela própria agressão. Mas, por exemplo, o Ludoco 2, paciente crônico, DAC crônica, eu poderia ter dosado o PCR e talvez se eu selecionasse essa população mais inflamada, Diana, em vez de eu escolher pegar uma população geral com DAC crônica, fosse atrás do mais inflamado, que a gente já sabe, tem uma taxa de evento até maior, talvez eu conseguisse até um resultado melhor da colchicina. Então eu acho que sim, a gente vai usar prevento recorrente, é o que a gente tem em relação à grande evidência. Se eu quero reduzir eventos recorrentes, eu vou utilizar a colchicina, mas na minha prática, já tratei tudo, estou em prevenção secundária, meu paciente permanece com PCR ultrassensível elevado, acima do 2, a gente tem que pensar na colchicina nesse cenário. Então, acho que são os dois grandes cenários em prevenção primária, para a gente pensar em, prevenção secundária, para a gente pensar na colchicina. Ou quando o meu paciente faz evento recorrente a despeito do tratamento máximo que eu posso oferecer para ele, ou para aquele meu paciente que, apesar desse tratamento máximo, permanece com PCR ultrassensível acima de 2. Essa última parte, eu adoraria que o Ludoco tivesse feito isso, que a gente tivesse uma análise, mesmo uma análise de subgrupo, mas a gente não tem essa informação de todos os pacientes do Ludoco 2, que eu pudesse ter a PCR, ver o que aconteceu com a PCR nesse grupo e entender se aqueles pacientes com uma PCR mais alto tiveram um benefício ainda maior do tratamento em relação ao paciente com PCR ultrassensível abaixo de 2. Excelente. E lembrar, turma, que não é todo paciente que vai tolerar, né? Tem efeitos gastrointestinais, principalmente, e tem que ter um sinal de alerta em relação à função renal também. Esse é o ponto importante, né? Então, mesmo no Ludoco 2, quando eu pego os pacientes que tinham um clearance abaixo de 60, eles não se beneficiaram da estratégia. E não são poucos os nossos pacientes que têm clearance, que têm aterosclerose e que vão também ter clearance menor do que 60. Então, essa é uma outra característica, Diana. Eu não uso para paciente com clearance menor que 60. É uma droga para paciente com clearance de creatinina acima, maior ou igual a 60, para você utilizar na prática clínica. Isso ficou claro no Ludoco, né? O grupo que se beneficiou foram pacientes com clearance acima de 60, pacientes com clearance abaixo de 60 não tiveram benefício em redução de desfecho relacionado à medicação. Muito bom. A gente, falando aqui da colchicina, das indicações, a gente vai ter uma diretriz nova no Congresso Brasileiro da Sociedade Brasileira de Cardiologia sobre doença arterial coronariana crônica, e vai ser muito interessante, pode vir novidade a respeito da colchicina, com a publicação concomitante de uma revisão sobre colchicina, né, Bruno? Isso é legal, porque, obviamente, que esse não podia estar de fora da diretriz brasileira de síndrome coronariana crônica. Então, a grande notícia, em primeira mão, para quem não sabe, a gente escreveu, eu fui um dos autores da diretriz, junto com vários outros colegas, né? O Dr. Luiz Antônio Machado César, vulgo Dr. Lu, é o grande editor da diretriz, é quem estava encabeçando tudo isso, e obviamente a gente não fugiu da discussão. E também não foi muito diferente do que a gente viu nas últimas diretrizes, né? Então, a gente vai, provavelmente, a colchicina provavelmente não, eu participei, inclusive, da revisão, vai sair como classe 2A, de indicação na nossa diretriz, também como tem a diretriz europeia recente de síndrome coronariana crônica. Então, mais uma vez, Matheus, perdão. Gustavo, que eu já estou pensando em Uco aqui, você está vendo? Já vem o nome do antigo. Mas vamos lá. Eu queria relembrar mais uma vez, então, aqui, que a gente está tendo um bate-papo especial, trazendo até spoilers aqui, que o Bruno já trouxe para a gente aqui nos bastidores, né, do que está por vir. Então, agradecer mais uma vez a presença do Bruno, essa presença especial aqui, e a Novo Nordisk por estar patrocinando esse bate-papo especial sobre inflamação e risco cardiovascular. Então, eu acho que já está claro até o momento
que se você está preocupado em prevenção primária ou secundária e você já olha o LDL do seu paciente, agora está na moda, você vê também o LPA, né, a LPA, lipoproteína A, fora os outros fatores de risco clássicos que a gente tem, né? A gente está falando aqui de hipertensão, diabetes, dislipidemia, tudo que a gente aprendeu com o Framingham, que foi citado no início do nosso bate-papo, a inflamação é algo que a gente não pode negligenciar. Tá aí, a gente tem que começar a investigar isso dos nossos pacientes, né, Bruno? E você falou uma coisa que eu valorizo muito. Não é só em prevenção primária e nem só em prevenção secundária. Os dois cenários a gente tem utilidade. Então, lembrar, PCR ultrassensível, marcador prognóstico. Eu vou primeiro, se eu utilizo, reconhecer quem é o meu paciente com maior risco. E é um fator preditor de risco muito importante. Eu posso utilizar em previsão primária, inclusive, para definir qual é o paciente que eu devo ou não devo dar estatina, como fez o estudo Júpiter. Então, eu posso pegar um paciente que, às vezes, pela diretriz, pelos scores de risco, são pacientes de risco baixo, que talvez não tivessem indicação de estatina. Se eu fazer o que o Júpiter fez e agregar o uso da PCR ultrassensível, eu posso definir com um benefício bastante robusto em prevenção primária da redução de desfecho com prescrição de estatina. Prevenção secundária, a gente falou muito desse risco residual inflamatório. Mais uma vez, eu tratei todos os fatores de risco, reconheço qual é o paciente mais grave e eu posso, a partir daí, abordar especificamente a inflamação. Então, ela tem uma importância não só de reconhecer essa gravidade, mas, inclusive, pode modificar minha conduta. LPA, a gente usa muito, como você falou, a gente tem usado, está na moda, reconhece a gravidade. Eu ainda não tenho uma terapêutica específica para LPA. Para inflamação, eu já tenho algumas coisas que eu posso fazer. Perfeito. E aí você acaba atuando, para quem está curioso, não vou fazer nada, quem tem LPA, eu costumo falar com um paciente que eu tenho ali, né, no meu consultório, eu tenho a minha tabelinha, né, já está extensa, inclusive, de todos os pacientes que têm LPA alterada, para um dia ter algo a mais para oferecer. Eu costumo falar para eles o seguinte, Bruno, cara, você tem um carro que você dirige que não tem um cinto de segurança. Em teoria, você está sob um risco maior de ter um problema caso você tenha um acidente. Mas se você dirigir na velocidade ideal, sem mexer no celular, sem fazer ultrapassagem perigosa, o risco de você ter um acidente vai ser menor. Ou seja, vamos controlar o que a gente pode controlar. E em relação ao que você falou de estudo Júpiter, que eu aplico também no meu dia a dia, Bruno, estamos compartilhando experiências aqui, eu costumo utilizar a seguinte analogia para os pacientes. Eles falam, pô, doutor, mas o meu colesterol tá bom. Me disseram que ó, esse valor aqui que eu tô do colesterol tá normal, não tá me colocando sob risco nenhum. E você pega aquela proteína C reativa de alta sensibilidade elevada, eu falo, cara, você sabe que é você aqui nesse momento? Você é aquele cara que tá no mormaço. Você não tá sentindo a sua pele queimar, você não tá sentindo o sol te destruir, mas você tá queimando, cara. E você vai ter lesão. Se a gente não conseguir controlar o que tá te fazendo mal, você vai ter lesão, apesar de você não estar sentindo. E aí eles captam a ideia e falam, poxa, então vamos tentar mudar o que é isso. E aí eu já queria aproveitar para a gente conversar. A gente está falando aqui sobre expectativas grandes que nós temos, sobre vias de intervenção nessa inflamação subclínica, inflamação persistente de baixo grau, como a interleucina 6, um potencial alvo, que eu também estou muito curioso para ver o que vai vir pela frente, mas tem coisas que estão relacionadas ao dia a dia, né, Matheus? Eu queria, antes da gente chegar nessas medidas não farmacológicas, isso vai ser muito interessante também, já que a gente está já no momento pragmático, uma pergunta talvez um pouco polêmica, que a gente tem as recomendações internacionais de pedir o PCR ultrassensível pensando em reestratificar o paciente talvez de risco intermediário. Mas a gente já conversou aqui que pacientes de baixo risco, às vezes, têm a PCR ultrassensível alta e também podem necessitar de uma terapêutica mais agressiva. Na prática, PCR ultrassensível para todo mundo? Essa é uma pergunta muito boa, né? Essa é uma pergunta polêmica, inclusive, né? A gente tem que contextualizar e a gente tem que contextualizar sempre, lembrar que a gente no Brasil, a gente às vezes até sofre de um excesso de prescrição e de solicitação de exame comparado com outros lugares, né? Agora, de certa forma, a PCR é um exame de baixo custo, um exame laboratorial, obviamente que depende de você saber interpretar. Né? Saber interpretar é muito importante você contextualizar. É óbvio que você vai começar... Quanto que é ideal a gente começar a fazer exame? Essa é uma pergunta importante, né? A mesma pergunta eu jogo para você. Colesterol, a gente tem que fazer para todo mundo ou
existe uma idade. Se você começa a contextualizar, eu acho que se você acha que é importante pedir colesterol para o seu paciente, acho que vale a pena você pedir uma PCR ultrassensível, não tenho dúvida disso, né? Então, talvez para um cara jovem de 24 anos, que tem um estilo de vida legal, talvez não vale. Mas se o paciente é de baixo risco, tem história familiar positiva precoce, por que eu não vou atrás da PCR para entender? Fantástico. Eu já acho que meu paciente precisa dosar um colesterol. Poxa, ele pode ter um colesterol de 110, mas como é que tá a PCR dele? Esse conceito também que a gente tem que botar na nossa cabeça, Matheus, de long time risk, é um conceito importante, né? Então é importante a gente ter esse conceito de que para um paciente jovem, às vezes, o risco em 10 anos é um risco muito baixo, mas se a gente bota em perspectiva a vida toda que ele tem pela frente, se eu acho importante ter alguma dosagem laboratorial, talvez a PCR ultrassensível passe a ser importante também na contextualização desse paciente. E eu acho que vai ao encontro do que a gente tem de medicina personalizada, né, Matheus? Aqui é muito complicado. Essa pergunta ela é polêmica porque, às vezes, a gente tem o viés de sempre olhar com aquele pensamento de saúde populacional, e que está certo, né? A gente tem que ter muita responsabilidade com o custo de saúde. Isso é fundamental. Total. Mas não tenha dúvida que tem situações em que você não está tratando de um paciente que está ali naquele guideline específico. Vou dar um exemplo para você. Eu lembro muito bem, em 2020, ali na época da pandemia, pouco depois que tinha acabado o lockdown, eu atendi um rapaz de 29 anos de idade, motorista de Uber, Bruno, o dia inteiro sentado. O dia inteiro sentado. Refeição dele, sempre num fast food, que eu não vou falar o nome aqui, mas sempre parava no fast food e comia aquele combinado, o combo ali que ele pedia, que vinha o refrigerante, batata frita e o sanduíche dele. Todos os dias. Quando ele chegava em casa, doutor, chego cansado. Por que você faz para relaxar? Minha esposa faz um pratão de comida, eu como, pego uma cervejinha na geladeira, deito na frente, sento no sofá na frente da televisão, tomo minha cervejinha e e fumo. Eu fumo às vezes lá durante o trabalho e em casa também. Sedentário, com obesidade, tabagista, etilista, 29 anos de idade, 29 anos de idade. Tudo que você imaginar de alteração metabólica e inflamatória, ele tinha nos exames dele. E aí, eu falei, cara, assim, eu tenho uma facilidade lá, Bruno, que eu sou cardiografista, então eu consigo ter ultrassom ali do meu lado. Falei, rapaz, eu vou dar uma passadinha aqui na carótida desse cara para ver. Ele tinha placa bilateralmente, né, no bulbo direito e bulbo esquerdo, placa heterogênea. Me pergunta assim, poxa, Diandro, você ia pedir um ultrassom de carótidas para um paciente de 29 anos? Não, mas para esse cara, eu quis ver porque eu duvidava que ele não tivesse algo. Eu brinco sempre, não dá para fazer medicina no varejo, né? Sim. Então, a gente hoje em dia, a gente entende esse conceito das doenças cardiometabólicas, é um conceito muito estabelecido, né? Então, ao mesmo tempo, você tem um paciente com estilo de vida muito ruim, igual você está falando, mas a gente tem um paciente outro que tem adiposidade, que tem obesidade, sobrepeso. Por que não fazer num paciente, né? Sim. A gente tem que lembrar que próprio excesso de peso, gordura visceral, se correlaciona muito com inflamação nesse cenário. Então, às vezes, a gente... Obviamente, chegou no meu consultório alguém que pratica atividade física, estilo de vida legal, 20 e poucos anos, 30 anos. Será que para esse precisa? Talvez não. Mas você contextualizou, né? Eu acho que a medicina, eu sempre digo, a gente tem que saber, a gente pode pedir os exames que a gente achar importante, personalização da medicina é importante. Agora, quando a gente pede o exame, a gente só tem que saber interpretar. O que vai fazer com ele? O que vai fazer com ele. Acho que esse é o ponto mais de discussão. Eu lembro, na minha prática clínica, isso é uma brincadeira à parte, mas eu nunca pedi metal pesado na minha vida, né? Então, às vezes, a gente vem com frequência, o paciente vem com dosagem de selênio. O que eu vou fazer com isso, mesmo se tiver alterado? Eu não sei o que eu vou fazer com isso. Então... Eu digo sempre, você pode pedir o que você quiser, desde que você saiba o que você vai fazer com essa informação, né? E não criar diagnóstico, obviamente. Exatamente, isso é importantíssimo. Mas a gente vinha falando, justamente, contextualizando até com a sua pergunta, tá, Matheus? O que eu posso fazer? Né? Então, estou com um paciente ali, ele já vem com uma resposta inflamatória pelo exame que está alterada. Lembrando que a gente tem dos estudos clássicos também, né? Aquela classificação, né, Bruno? Além do 2 que a gente tem aí de cutoff, você tem aquela classificação em que a gente tem menor do que 1 miligrama por litro, baixo risco, entre 1 e 3, risco intermediário, e acima de 3, alto risco. Essa era a classificação
tradicional, né? Mas os estudos todos colocaram o cutoff de 2, né? Então Isso. a gente usa mais o cutoff de Isso, 2. exatamente. Só relembrando para quem de encontrar ser isso daí e não achar que é estranho isso aí, vocês vão ver. Inclusive os pedidos, os resultados de exame ainda vêm Vem. com essa forma mais antiga, né? Mas eu acho que assim, eu acho que o número de 2 ele facilita a vida da gente ao a gente tornar essa abordagem um pouco mais dicotômica, né? E mesmo esses estudos alguns estudos usam ainda o desvio padrão, os quartis, mas muitos estudos embasam esse número de 2 miligramas por litro, lembrando mais uma vez, não é miligramas por decilitro, então embasam ainda muitas das condutas que a gente tem em relação a esse risco inflamatório residual com esse número de 2. Muito bom. Então, retomando aquele raciocínio, Matheus, enquanto a gente ainda tem uma expectativa grande do que pode vir pela frente para auxiliar a gente no controle mais efetivo ainda desse risco inflamatório, que é residual, mas não entendam como desprezível, pelo contrário, tem algumas coisas do estilo de vida que a gente sabe que estão diretamente relacionadas a uma resposta inflamatória. Você citou uma delas, né, obesidade, sobrepeso, obesidade, mas tem outras que podem servir de orientação para o nosso paciente para que ele já saiba que, poxa, você está queimando a pele aí, vamos sair do sol. A gente tem muito associado na literatura algumas mudanças no estilo de vida que abaixam o PCR ultrassensível e, consequentemente, pode estar ajudando na inflamação. A perda de peso, uma das principais. Cessar o tabagismo, eu acho que essa é a regra número 1, se o paciente é tabagista ativo ou passivo. E a dieta mediterrânea também esteve associada à redução de PCR ultrassensível. Bruno, na sua prática, tem alguma outra mudança de estilo de vida que você foca no paciente que está com PCR ultrassensível elevado? A gente sabe que existem algumas outras, tipo sono, que podem estar associadas à redução do PCR ultrassensível, mas com evidência menos robusta. Eu acho que o que eu digo sempre, quando a gente pensa em prevenção primordial, existe aqueles 8 pontos principais de abordagem, né? Então, focar sempre. Então, várias dessas coisas que a gente pensa em prevenção primordial são importantes quando eu quero reduzir inflamação, né? E eu brinco que a gente vive o estilo de vida atual, né? Ele é extremamente inflamatório do ponto de vista geral, né? Então, sempre focar em tudo. Eu acho que você falou muito bem. Não dá para não pensar em dieta saudável, comer bem, atividade física, redução do tabagismo, né? Pensar no peso como uma abordagem importante, né? Em relação até tratamento medicamentoso, quando disponível. A gente sabe que boa parte desses tratamentos medicamentosos, e a gente tem uma evidência sólida demonstrando que quando eu trato obesidade, eu reduzo inflamação, né? Então a gente tem que focar nisso sim, mas eu brinco sempre. A gente não pode negligenciar nada, mas no momento da consulta a gente tem que matar um dragão de cada vez, né? Não adianta eu chegar para o meu paciente e falar, olha, você vai fazer atividade física, você vai comer bem, você vai parar de fumar. Então a gente tem que sim focar inicialmente naqueles maiores desafios que a gente tem para o nosso paciente. Eu adorei a analogia que o Diano fez hoje em relação ao sol. Eu vou começar a usar essa analogia, né? E funciona, viu, Bruno? Os caras engajam. Gostei mesmo. Mas eu acho que você falou muito bem, acho que a gente tem que pensar de uma forma muito robusta em mudar, em prevenção primordial, em agir. Não só, a gente está falando de estilo de vida, mas tratar diabetes, tratar hipertensão, obviamente, tratar fator de risco vai impactar a inflamação, né? Eu acho que o estímulo, como é que a inflamação entra nesse conceito de aterosclerose? Obviamente que eu não inflamo do nada, muitas vezes, né? Então, existe um gatilho inicial e esse gatilho está atribuído a esse estilo de vida que a gente tem, está atrelado à obesidade, está atrelado à diabetes, está atrelado a LDL oxidado, a LPA. Então, eu acho que focar sempre em mudança de estilo de vida é para todo mundo. Lembrando que nem sempre isso vai ser suficiente. E a gente tem que reconhecer esses cenários desafiadores, onde a gente precisa realmente agir diretamente na inflamação como proposta terapêutica. E aí eu acho que focando em inflamação, eu acho que o ponto principal é realmente o que você falou. Dieta, exercício físico, isso conectado à questão da obesidade. Obviamente, eu pensando em estilo de vida, dieta e exercício é importante, sempre focando em tratamento medicamentoso. Então, prevenção secundária hoje, a gente sabe, meu paciente tem obesidade, as diretrizes também são bastante categóricas em relação ao tratamento de obesidade nesse contexto.
inclusive com potencial redução de evento, né? E eu gostei muito do que o Bruno falou, Matheus, que ele citou Life's Essential Eight, né? Então, assim, se você parar para pensar, você fez uma pergunta focada na inflamação. Você queria saber, poxa, o que eu faço para melhorar a inflamação do meu paciente em relação ao estilo de vida? Para tirar ele do sol. O que a gente vai fazer ele tirar do sol? Para fazer ele né? sair do sol, né? Que ele tá queimando a pele. Então, assim, agora a resposta do Bruno fica muito clara que você vai ter que ver esse paciente de maneira muito ampla. Você não está preocupado somente com o coração, você está preocupado com o risco dele ter Alzheimer ou qualquer outra síndrome demencial, o risco dele ter câncer, né? Então, assim, se você atua sobre todos esses pilares que ele citou, com certeza, ainda que você tenha algum pilar que seja mais evidentemente correlacionado por estudos clínicos com inflamação, você está tendo um ganho que é global, né? Então é importante você jamais deixar de focar nos pilares do estilo de vida, E como pensa, foi bem citado. Sono não está relacionado a isso, mas uma noite de sono mal dormida aumenta apetite, aumenta saciedade, diminui saciedade, aumenta craving para alimento gorduroso. Então, se você também quer melhorar a alimentação, Estresse, se você quer melhorar a alimentação do seu paciente, se você quer que ele faça mais atividade física, não tem como separar isso de uma noite de sono bem dormida, né? Então, precisa dormir bem, precisa focar em mudar realmente o hábito de vida, conversar sobre sono de qualidade, sobre redução de estresse, porque aí ele vai conseguir fazer uma dieta legal, ele vai conseguir se exercitar de uma forma mais ampla. Então, é difícil separar essas hábitos, coisas, né, que ajudam a modificar todo o estilo de vida do paciente, que vai estar atrelado junto, né? A perda de peso, por exemplo. Então, agora, é desafiador mudar hábito de vida na prática de consultório? É extremamente desafiador. Então, é muito importante que você tenha estratégia para fazer isso. Perfeito. Não adianta você chegar na consulta e falar, olha, você precisa comer bem, você precisa fazer atividade física. Não, é preciso que você desafie seu paciente, é preciso você tirar ele da zona de conforto, é preciso você usar analogia, né? E você sabe que eu acho que a gente tem muito para melhorar na nossa formação sobre isso. Eu acho. Não tem nada da nossa formação sobre isso. Mudar comportamento realmente é uma ciência, é ciência comportamental. E a gente já sabe que todo comportamento ele tem uma história e ele tem uma finalidade. Então tem o porquê de ter começado. Geralmente quando você vai perguntar para o cara que idade ele começou a fumar e por quê, fica muito claro o ambiente que ele estava e os motivos que levaram ele a fumar e qual foi a finalidade, o que teve ali de mecanismo que teve um feedback positivo e que fez com que esse comportamento dele passasse a ser algo dentro do sistema 1, né? Que ele já nem pensa, como se fosse algo automático, né? E se você utiliza ferramentas adequadas, terapias que podem ser mais adequadas para cada tipo de comportamento, a chance de você ter sucesso na mudança comportamental ela vai aumentando progressivamente. Então, acho que a gente está numa fase da medicina, Bruno, que a visão de futuro tende a ser positiva. Apesar de tudo que a gente vê, uma coisa que eu ainda tenho muita preocupação, que eu acho que também tem, certamente se a gente se debruçar aqui para investigar sobre isso que eu vou citar e resposta inflamatória, a gente vai encontrar alguma coisa, é o que a gente está tendo de vícios em jogos e redes sociais, né? Tá um problema gigante, que eu acho que a gente está falando de vários problemas aqui que já vem de algumas décadas e a gente provavelmente vai ver outros gatilhos aí para doenças inflamatórias, resposta inflamatória exacerbada, como a gente está conversando, que vem de fatores não tradicionais. Mas eu acho que esse olhar global para o paciente é fundamental, Matheus. Sim, eu acho que é importante a gente comentar também nesse momento que, infelizmente, né, o termo paciente inflamado, ele é muito usado como isca comercial em muitas clínicas para oferecer... Soroterapeutas, né? Soroterapeutas, e o Bruno ozonioterapia. Uma grande voz contra isso, né? Um dos grandes aliados que a ciência tem no combate à picaretagem, vamos falar abertamente, né, Matheus? Porque as pessoas se utilizam de termos como longevidade, como inflamação para poder vender muita coisa que a gente sabe que se apropriando de termos importantes, né? Medicina integrativa, por exemplo. É até difícil falar isso. Tem uma compreensão. Você sabe, você tem profissionais muito sérios que trabalham dentro dessa visão, né? De uma medicina integrada e que acabam, às vezes, até sendo vistos de uma maneira ruim porque pessoas se apropriam, como você falou, de um termo para poder ter ganhos, lucros aí que não fazem sentido. E que não é o que a gente está falando aqui, né, Bruno? Então, se todas as prescrições, elas não têm nenhuma evidência, não tem ensaio clínico randomizado sobre isso. Pode ser que um dia tenha, né? Cúrcuma, por exemplo. Não temos ideia ainda desse potencial anti-inflamatório. Mas eu até brinco hoje sempre, não existe a partir nada, do momento que uma terapia alternativa
Se uma terapia alternativa ela tem um estudo mostrando redução de desfecho, redução de evento, ela deixa de ser alternativa. Esse é o primeiro conceito que a gente tem que ter. Então, geralmente, nas teorias, todas as terapêuticas que a gente fala são terapêuticas alternativas, é porque carece de uma grande evidência para a gente embasar isso, né? Ao mesmo tempo, você falou de uma coisa muito legal, e a gente está aqui falando e temos que defender a medicina do estilo de vida, né, Diana? Porque esse é um outro caminho e muita gente também faz, baseado nessa abordagem comportamental que a gente estava discutindo, uma medicina focada em mudança de estilo de uma forma muito séria. Isso é diferente, isso definitivamente não é o que a gente está falando aqui sobre picaretagem, Perfeito, né? perfeito. Então é importante lembrar. Pelo né? contrário, né? São antagônicos, né? São antagônicos São totalmente. antagônicos, Então, só para reconhecer o valor dessa prática aí voltada para a mudança de estilo de vida. E acho que para fechar, vale. A gente comentou muito da opções farmacológicas que a gente tem hoje, que é a colchicina, né? Mas que tem estudos em andamento. Quem sabe inibidores da interleucina 6, que já se demonstraram em estudos menores que podem abaixar o PCR ultrassensível, mas que vão vir em ensaios clínicos randomizados grandes como uma potencial terapêutica para reduzir a inflamação. Eu acho que esse é um ponto importante para a gente discutir no futuro, né? Então, colchicina é a droga definitiva? Provavelmente não. Eu acho que muita coisa boa vai surgir. E a grande mensagem é que eu acho que o tratamento da doença aterosclerótica no futuro vai envolver, sim, reduzir lípides de forma intensiva, mas vai envolver a utilização de agente anti-inflamatório novo. E aí eu acho que essa vai ser a grande base do tratamento da aterosclerose. A utilização de redutores potentes de lípides, seja agindo em LDL, seja agindo, quem sabe, em LPA, esperamos os estudos, mas definitivamente a utilização de anti-inflamatório ela veio para ficar e vai ser um dos alicerces do tratamento da aterosclerose no futuro. Isso eu não tenho dúvida. Excelente. Acho que a mensagem final é essa, Matheus, que você trouxe. Primeiro, a gente só trata o que a gente mede. Então, você, para tratar alguém que está inflamado, você vai ter que investigar. Sim, é um alvo que a gente tem que ter, né? Temos aí evidências robustas já da importância da inflamação na aterogênese, na aterosclerose, nos eventos cardiovasculares e o potencial que tem de redução desses eventos quando a gente endereça o problema, né, Bruno? Queria que você trouxesse, então, para a gente aqui um recado final, um wrap-up aqui. Qual que é a mensagem que quem está com a gente até agora aqui deve levar para casa, ou melhor, para o consultório, para que sua prática clínica possa ser melhor? Eu acho que a primeira coisa da gente fazer, você falou muito bem, a gente só reconhece o problema quando a gente mede. Qual é a ferramenta que eu vou usar para medir inflamação? PCR ultrassensível. Lembrando do risco inflamatório residual, acima de 2 miligramas por litro. Se a unidade vem decilitro, multiplica por 10 aí, tá? Então, passar a usar essa estratégia para mensuração de inflamação, lembrando que você pode não só reconhecer o seu paciente com maior risco e também utilizar isso como alvo terapêutico do tratamento da inflamação. Então, aí vem a dica prática. Você pode usar tanto em prevenção primária como prevenção secundária. Prevenção primária te ajudando a identificar qual paciente de maior risco e até propondo uma estatina para tratamento dele. Prevenção secundária vai te ajudar a otimizar o tratamento do seu paciente e até abordar a inflamação especificamente como alvo terapêutico, tá? Lembrar, PCR ultrassensível, 2 miligramas por litro, e aí a partir desse valor, esse paciente mantém um risco inflamatório residual, lembrando que residual não é desprezível, pode ser inclusive um risco alto de evento. Diandra, acho que nossa mensagem ficou muito, muito clara aqui, né? Se a pessoa que está escutando não pedir PCR ultrassensível antes, eu tenho certeza que é impossível ela não começar a aderir isso à sua prática, rotina, depois de tudo que conversamos aqui. Então, agradecer de novo, Dr. Bruno, por ter vindo, a Novo Nordisk por ter feito esse episódio ser possível, por ter fomentado a educação médica aqui com a gente, e Diandra por estar aqui junto, né? Nesse episódio, e você que ficou escutando até o final. Só tenho a agradecer aqui, fazendo um elogio, né? Eu já tinha elogiado o Bruno anteriormente lá no Congresso da SOCESP, já conhecia o Bruno de estar ali na plateia assistindo algumas palestras deles, de diversos eventos, sempre admirei a didática dele e hoje ficou claro aqui pra gente por que ele é uma grande liderança aqui no Brasil em termos de prevenção cardiovascular, de tratamento de doença aterosclerótica, e dizer que para mim é uma honra estar com você aqui hoje, Bruno. Para a gente que faz parte da 12x8, cada convidado especial que vem com o peso que vocês têm, faz para a gente brilhar aquela
luzinha que mostra que, poxa, o caminho é esse mesmo, estamos no caminho certo e a 12... Mas era isso que eu ia Felizmente- falar. Eu acho que mais do que se eu sou uma liderança, se eu não sou uma liderança, mas vocês são pioneiros e vocês lideram a educação médica de qualidade no Brasil. Não tem como falar de educação médica de qualidade sem falar em vocês, o que vocês fazem na internet e o que vocês fazem educando e proporcionando educação. Então, independente de qualquer coisa, para mim é uma honra muito grande estar aqui com vocês, porque eu conheço e eu atesto a seriedade de vocês. E isso faz de mim muito feliz hoje. Eu vou para casa e vou poder dizer depois, amanhã, para os meus amigos que eu tive aqui com vocês e que eu fui uma das pessoas que esteve aqui. Não tenha dúvida disso. Que honra, hein, Matheus? Que honra demais. Obrigado, Bruno. Pessoal, a gente agradece a presença de vocês aqui digitalmente, acompanhando esse episódio. Já deixa o convite para seguir a 12 por 8, se você ainda não segue. Compartilhar esse episódio para quem ainda não pede PCR ultrassensível na prática e para todo mundo que deve aprender sobre inflamação e risco E cardiovascular. prometemos aqui, né, Matheus? O que sair de novidade sobre esse tema, obviamente você vai ser atualizado. A gente não vai deixar você ficar perdido no assunto inflamação e risco cardiovascular. Até a próxima.